Oi, eu sou o Enzo e eu errei. Mas antes de mais nada, será que você já ouviu falar sobre o termo Console Wars? Esse é um fenômeno que tem marcado a indústria dos jogos desde o início dos tempos, e é basicamente uma disputa entre várias empresas para ver quem consegue capturar a maior fatia do mercado. E mais visibilidade é um sinal quase que imediato nos tempos modernos de mais bufunfa, mais dinheiro, mais money. Mas mal sabe você que essa é uma das maiores doenças do mundo gamer, que mais tarde ocasionaria no surgimento de uma empresa completamente absurda que balançaria todo o mundo dos games. Mas calma lá, papai. Antes de tudo, vamos voltar lá no passado, um tempo bem distante, e vamos falar da origem da guerra de consoles. Basicamente, em setembro de 1972, as empresas Philips e Magnavox se unem, criando um novo console chamado Magnavox Odyssey, chegando ao mundo sendo o primeiro console doméstico comercial da história. Olha só, não basta os 38 vícios que a gente já tem na humanidade, vamos viciar ela em mais uma coisa: videogame. E eu acho que eu tenho esse problema, eu sou muito viciado. Mas passado algum tempo, 5 anos depois, é lançado o Atari 2600, o primeiro videogame realmente popular na casa das pessoas da década de 70, conquistando o público com incríveis inovações de hardware e títulos icônicos, como Space Invaders, Pac-Man e Pitfall, que antes eram vistos apenas nos fliperamas. E isso me lembra aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele basicamente pega o dinheiro da loteria e vai na... Tá ligado? Eu acho que você tá ligado. E com o sucesso do Atari, diversas empresas entraram nessa jogada. E um exemplo claro disso é o Intellivision e o Collectivision da Mattel. Mas a partir dos anos 80, as coisas começaram a mudar um pouquinho, seguida por uma longa expansão até uma queda abrupta, chamada de Crash de 83 e 84. O excesso de consoles e jogos de baixa qualidade, junto à popularização dos computadores, levou à saturação do mercado, resultando em uma queda dramática nas vendas, o que acabou forçando empresas a reavaliar suas estratégias e a focar na qualidade dos produtos. Afinal, jogo bosta era o que mais tinha, pra te falar a verdade. Desculpa o linguajar, eu sei, eu me exaltei, perdão. E naquela época, muita gente se perguntou, e você deve estar se perguntando aí nessa casinha, como que uma ferramenta de entretenimento tão grande foi tão abalada assim do nada? Será que nada vai fazer pra que isso se reerga? Isso era uma ideia tão criativa, tão única, nada a gente tinha visto disso antes. O entretenimento ele tá surgindo e tá se expandindo de uma maneira tão legal, e ele vai morrer nisso? Será que os videogames são uma era passageira? Não, meus queridos, eles não eram. Action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, the Nintendo Entertainment System, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite and Duck Hunt. Mas a resposta para explicar o porquê essa queda aconteceu é muito simples. Uma palavrinha pequena chamada ganância. A partir do momento que um produto adquire sucesso e destaque popular, a tendência é que exista uma reprodução em massa dessa mesma ideia em lugares diferentes para gerar lucro. É que nem aquele fone da Apple, tá ligado? O AirPods Max, que 1 minuto depois que ele lançou, saiu 360 variantes Xing Ling na Shopee, AliExpress e o caramba 4. Eu tenho certeza que você já viu. Quem dera eu tivesse dinheiro para comprar qualquer um, seja o original ou o pirata. Por favor, se inscrevam pra me dar dinheiro. Mas quando a esperança parecia tardar, algo surge das trevas para reviver esse mercado com um grande potencial. O ressurgimento da indústria veio com o Nintendo Entertainment System, vocês gostaram do meu inglês? Mais conhecido como Nintendinho no nosso Brasilzão em 1985. A Nintendo dominou o mercado com jogos eletrônicos como Super Mario Bros. E The Legend of Zelda. Nossa, meu inglês tá top hoje, fala a verdade. E a partir daí, a Nintendo começou a estabelecer um novo padrão de qualidade entre os jogos, fazendo com que a maioria das empresas lançasse apenas 5 títulos anualmente. Ou seja, esses 5 tinham que ser do balacobaco, senão lascou. Concorrência, ó, atropela, papai. Mas, como nem tudo são flores, outra empresa surge a partir daí no inicinho da década de 80 também, mais conhecida como Sega. E eu não tô falando da Dorinha de Turma da Mônica. Ah, eu sei, talvez essa tenha sido um pouco pesada. Igual a 10 cara. Tô brincando. Brincadeira, humor. No final da década de 80, com a chegada da Sega na indústria de jogos, a guerra entre o Super Nintendo e o Mega Drive se intensificou muito. As campanhas publicitárias ficaram mais ousadas, com a Sega usando slogans como Genesis does what Nintendo don't. Que em português não faz muito sentido, mas
mas que seria basicamente a SEGA faz o que a Nintendo não faz, ou o que a Nintendo não consegue. Eu sei, em inglês é muito melhor, eu tenho essa consciência. A competição não era apenas sobre hardware, mas também sobre quem tinha os melhores jogos exclusivos. Mano, de um lado a gente tinha Super Mario World, do outro a gente tinha Sonic. Mano, são dois títulos incríveis, que inclusive eu quero fazer vídeo falando sobre isso, porque chega a ser absurdo do quanto esses jogos eram bem feitos. E isso levou à criação de fãs completamente loucos e uma rivalidade que iria atravessar gerações. Mas a Nintendo não ficava nem um pouco atrás nesses comerciais cutucando o concorrente. E eu acho que um dos comerciais mais icônicos de crítica direta, eu acho que é um do Donkey Kong. Com a alegação de que o Mega Drive nunca conseguiu fazer algo do tipo, dali surge a primeira frase: é Nintendo ou nada. E eu acho que a gente já viu isso em algum lugar. E no meio de toda essa confusão, as primeiras consequências dessas disputas começaram a aparecer. Na mesma medida que as console wars trouxeram inovações tecnológicas e desenvolvimento para a área dos games, elas também trouxeram disputas entre os players. E isso sim é um grande problema a ser analisado. A fragmentação das comunidades por causa da criação de jogos exclusivos e a lealdade quase cega a uma marca começou a iniciar um processo intenso de toxicidade e radicalização dos gamers, ao ponto da galera começar a achar normal você xingar alguém ou você ameaçar alguém por simplesmente criticar a empresa de estimação deles. Não pode, é impossível, não pode. Fora as novas regras que teriam sido estabelecidas no mercado, como a criação de jogos em núcleos fechados e uma série de outras coisas que prejudicam muito a experiência de jogadores. E só por aí já deu pra ter uma noção do quão ruins essas disputas entre fanbases podem ser. Elas literalmente acabam com toda a comunidade gamer que deveria na realidade ser muito unida, gerando discursos de ódio, fazendo com que outras pessoas briguem e principalmente ofendendo uns aos outros num ciclo sem fim. E é aí que eu entro nessa história. Recentemente eu postei um vídeo falando sobre a minha experiência ao buscar um console novo pra comprar, e no meio dessas pesquisas eu acabei chegando à conclusão de que eu acho o Nintendo Switch superestimado. Mas pra falar a verdade pra vocês, esse vídeo ele acabou sendo um phishing da minha parte, e eu me arrependo um pouco disso porque eu acabei tendo muitos pontos de inflexão que são facilmente criticáveis nesse vídeo. E o pior de tudo é que indiretamente eu apoiei tudo que eu critiquei com relação à guerra de consoles. E dá pra ver isso claramente nos comentários. Ai, papai do céu, me perdoa. Me perdoa. Mas já tem outros pontos que eu defendo com a minha alma porque eu realmente acredito neles. Então vamos fazer algumas explicações, subdividindo as coisas entre o que eu errei, o que foi mal explicado e o que eu acertei, o que eu acho que eu acertei e que eu não tiro a minha crítica. E eu já ia me esquecendo de falar deles, a pior raça de pessoas existentes. Os fanboys. E eu trouxe um coleguinha pra me ajudar a falar um pouquinho sobre isso. Oi, eu sou o EV, seu amiguinho da vizinhança que fala mal de bichinho virtual, a.k.a. Pokémon, Monster. Fun fact, Pokémon da Nintendo. Pasmem, e uma coisa que eu odeio mais que Nintendo e Pokémon é a fandom dos dois. Sim, eu falo mal de Pokémon e odeio Pokémon. Trabalho com aquilo que ama e não ame mais nada. Fandom, grupo de indivíduos que consomem tal objeto, consomem até demais. Uma inter-relação que liga um campo de produção, nesse caso a Nintendo, ao indivíduo, observando ele dentro de um campo de consumo. Ou seja, pra Nintendo você serve pra mastigar e engolir. Lá ele. Ai, eu gosto de Pokémon. Nossa, ele também gosta de Pokémon. Você também gosta de Pokémon. Bom, uma caralhada de Pokémon. De pessoa começa a gostar de Pokémon, a comprar os jogos mesmo, eles sendo uma merda. Comprar os bonecos, os plush, tudo baseado no gosto de todos eles, né? Todos eles gostam de Pokémon. Eles querem comprar o Pokémon e tem o livre-arbítrio de onde jogar o seu dinheiro fora e... Nossa, que fofo. Você acha que gosta das coisas que gosta por conta do seu âmago, sua personalidade. Uns 30 marqueteiro engravatado. Já sabia que você ia gostar das coisas que você gosta antes de você nascer. Nossa cultura de consumo é enraizada nos valores de familiaridade, comunidade e troca pessoal. Portanto, de acordo com o ambiente que você está embutido, já dá pra presumir quais vão ser seus próximos passinhos que você vai tomar. Da mesma maneira que isso é verdade, a realização desses fatos traz uma sede, uma busca incessante por distinção, tanto no sentido de querer ser diferente dos outros, quanto a querer eliminar quem é diferente. Você tá percebendo algo? Da mesma maneira que a única coisa que mantém uma fandom unida é o marqueteiro engravatado, o empreendedor subcultural que tá vendendo a obra, ele também é o único arrombado que mantém o fogo da disputa ardendo. E por quê? Porque consumo dá dinheiro, velho. A aprovação de um coletivo de desejos individuais por distinção e a concorrência motivam a aquisição de, sei lá,
eu pegar os coisas do Sonic pra mostrar como sou diferente daqueles que pegam coisa do Mario. Não é por exagero que por uma época, como o Enzo mencionou, a TV ia ser basicamente a SEGA mandando diss track pra Nintendo. O consumo se tornou nessa época a produção em massa de uma identidade de fã, em conjunto da expressão dessa mesma identidade em coletivo. Então, sei lá, se tu se vê como um caixista, nintendista, PlayStationista, sei lá se isso existe, saiba que tu tá pagando papel higiênico de um idoso calvo fumando charuto. Parabéns. Dá pra perceber que não só nessa, mas em várias comunidades existem pessoas muito esquisitas. E tem gente que eu nem me dei o trabalho de responder. Como o Minuto Gamer, que fez esse comentário muito relevante falando... Disse o Enzo. Mas vamos começar falando sobre pontos que eu não abro mão de crítica ao Switch. Armazenamento, assinatura e ergonomia são críticas que eu não abro mão. Um console com 32 GB de armazenamento tendo um jogo com mais de 10 é uma palhaçada. É uma palha assada. Simplesmente uma forma do consumidor ter que gastar dinheiro com algo necessário, como um cartão de memória. Mas isso não é uma tendência só em videogame. A própria Apple já deixou de dar carregador no iPhone há muito tempo. E isso também pra mim é uma sacanagem, mas fazer o que, né? This is capitalism, baby. E a assinatura da Nintendo, apesar de ser barata, ela é toda porca, ela é limitada a jogos velhos e simplesmente é motivo de risada quando a gente vai comparar com a Xbox Live e PS Plus da vida. Ai, mas a PSP só dá 2 jogos. Tá bom, mas são 2 jogos pica, enquanto a gente tem na Nintendo jogos de SNES. Já a ergonomia, pra mim, continua sendo um ponto negativo. O Switch é literalmente uma tábua reta com 2 analógicos grudados, e isso de maneira alguma se adapta ao formato da sua mão. Quando você vai montar um console, seja um console de mesa ou portátil, o ideal é que você leve em consideração o peso, balanceamento, distribuição dos botões, materiais, textura e uma série de coisas que vão definir se aquilo vai gerar conforto. E se o que eu tô falando fosse tão absurdo assim, não existiriam cases na internet que prometem mudar a pegada do controle pra melhorar a jogatina de longos períodos. E não é como se fosse o primeiro controle esquisito da Nintendo, vamos combinar. Mas tá bom, vamos falar agora das coisas mal explicadas e depois eu vou entrar no meu erro. Em relação à inovação, eu gostaria de esclarecer um pouquinho esse conceito. Inovar é literalmente o ato de criar algo novo. E o Switch tem sim alguns pontos inovadores, mas existem outros que são ideias reaproveitadas. A tela touchscreen do Switch, ela não é novidade. Isso é realidade desde o DS, foi usado no PS Vita e foi trazido de maneira melhor no Switch, mas não é uma inovação. Não me entenda mal, os Joy-Cons são simplesmente fantásticos. O controle de movimento é muito bem feito, mas nada mais é do que uma otimização de uma feature introduzida no Wii. E quando a gente fala da dupla portabilidade, não dá pra negar que até o momento ninguém tinha feito algo assim. E como eu disse anteriormente, a ideia da Nintendo é ser uma empresa que aposta em inovação, uma empresa que gosta de fazer coisas diferentes. E ela acertou de novo, ninguém tinha feito isso dessa forma. Isso é uma coisa completamente nova, essa questão de você conseguir ter um console na sua mesa e levar ele pra qualquer lugar. Mas por conta desse projeto existem limitações, como é o caso do hardware, que faz com que ele fique muito paia na hora de rodar jogo AAA, justamente por conta da ideia de ele ser pequeno. Não dá pra meter um RTX 3090 lá dentro, não tem como, é impossível, nem placa de vídeo de computador cabe lá direito. Eu não poderia esquecer de falar do fato do console ser modular, o que a longo prazo gera estresses pontuais, como o gatilho do controle simplesmente ficar frouxo. Mas não deixa de fazer o Switch ser um console absurdamente otimizado, e isso explica o fato de vários jogos indies serem lançados justamente no Switch. O Switch é uma das maiores plataformas de recepção de jogos indies. Mas agora vamos para os cocositos que eu hablaste. Foram muitos, foram alguns, perdão, desculpa. Que não sei o que não tem capinha. Mano, pelo amor de Deus, até hoje, se eu me visse falando isso hoje, eu me daria 3 tapas na cara, assim, e um na bunda, bem... Porque essa crítica não faz o menor sentido agora que eu tô vendo depois. Que não sei o que não tem a lojinha do seu João como era na minha época. Moleque, quem que sai de casa pra comprar case? Pelo amor de Deus, que vergonha. Isso aí foi sacanagem, velho. Todo mundo perde as coisas pela internet. Não tem lógica essa crítica. Desculpa, eu errei. Eu confesso que eu errei. Aquele meme lá, geral chupaia. Agora falando da velocidade de download, isso é um problema que aparentemente não existe mais. Eu fui enganado, não! Isso é completamente ultrapassado e várias atualizações de software já fazem com que o Switch instale coisas numa velocidade normal. Agora a bateria do console é um tópico que eu quis me matar depois que eu revisei ele. Eu não
tô brincando não. Os problemas maiores de bateria simplesmente não são nem um pouco relevantes em qualquer Switch que não seja o V1. Mesmo jogando jogos ultra pesados, o seu Switch, seja ele o V2 ou o OLED, ainda vai aguentar mais que 5 horas. Eu sei, essa crítica ela foi meio mal embasada, perdão. E por último, eu acho que a pior coisa que eu fiz nesse vídeo foi comparar consoles de gerações diferentes com propostas completamente diferentes. Eu acho que assim como o Switch, o Play 2 foi especial na época dele, pros títulos dele e pro público que consumiu. E isso vale pro pessoal que também comprou o Switch e aproveitou tudo que ele tinha pra dar. E fazer esse tipo de comparação só enfatiza mais essa ideia de console wars que prejudica você, eu e a indústria como um todo. E é isso, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, eu espero ter sanado todas as pontas soltas daquele outro vídeo que eu tinha feito, mas eu nunca vou apagar aquele vídeo, porque apesar dele ter seus defeitos, falar coisas erradas faz parte da trajetória de qualquer pessoa, mas reconhecer esses erros te faz alguém muito inteligente e muito admirável. Enfim, se inscreve, dá like e tchau, tchau!